E não tá conseguindo entrar. Why not? Por que ela não tá conseguindo entrar? Ai, procurando meu celular tá aqui na minha frente. Deixa eu ver aqui também. Tem que aceitar ela? Eu tenho, mas ainda não apareceu o pedido. Ah. Porque quando alguém tenta, aparece aqui para mim. No caso, Maria Eduarda solicitou a participação. Ah, entendi. Ah, então acho que daqui a pouco. Aí. Permitir. Bom, então, comecemos. Vamos começar, então, a tratar aqui a nossa diversidade biológica pelo bagulho que a gente não sabe se é ser vivo ou não. Então, é um bom jeito de começar a conhecer um pouquinho as coisas que tem aqui no planeta, né? As coisas top, as coisas nem tão top assim. E aí, um grupo, né? Que esse ano eu acho que está em destaque absurdo, né? Em destaque absoluto, muito mais que, acho, que todos os outros, que são justamente os virusitos. Mas, se eu puder, assim, na ousadia mesmo, na ousadia e na alegria, dar um feeling meu, assim, para vocês, eu não acho que vai cair vírus esse ano no vestibular. Eu não acho que o Enem, por exemplo, vai cobrar vírus. Não sei, feeling 100% meu, zero embasamento, é só um achismo. Ou eles podem cobrar, mas nada a respeito da pandemia, nada a respeito do coronavírus. Eles podem fazer perguntas sobre saúde, podem fazer perguntas sobre vacina, mas eu acho que nada relacionado de fato ao coronavírus. Eu acho que vai ser mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu 2 anos atrás, 2018. Teve um surto absurdo de febre amarela no começo do ano, né, no primeiro semestre, muitos casos de febre amarela no Brasil. E aí estava todo mundo batendo na tecla de que não, esse ano vestibular, febre amarela, e eu olhei assim e falei, eu acho que não vai cair febre amarela. Eles vão pedir alguma outra doença, mas não a febre amarela que está todo mundo chutando. E aí teve uma pergunta no Enem de leishmaniose. E eu acho que esse ano vai meio que seguir um pouco esse padrão. Com certeza vai cair bastante coisa da parte de saúde, bastante coisa a respeito de doenças, mas eu acho que Pra mim também travou. Putz. voltei. Boa. Boa, boa, boa. Voltei, voltei, voltei. Ué, por que não está aparecendo aqui a... Quem é Laura Felipe? Opa, vamos ver. Calma aí que eu preciso trocar agora essa câmera. Boa. Bom, então vamos aí. Como eu estava falando, eu acho que não vai pegar o coronavírus esse ano, não.
mas eu acredito sim na parte da saúde vindo forte, tá? Eu acredito bastante que alguma coisa ou várias no quesito da saúde vai aparecer com uma boa incidência. Beleza, o que a gente pode falar dos vírus, então, de uma maneira geral? A primeira coisa, primeira informação importante que a gente pode colocar é o fato dos vírus não serem compostos por células, né? Então, a gente classifica vírus como estruturas acelulares. Ou seja, a estruturação do corpo do vírus, a estruturação morfológica do vírus, não condiz com o que os cientistas definem por célula, tá? Lembra, o que os cientistas eles definem por célula? A célula ela precisa ter, no mínimo, uma membrana plasmática e o citoplasma, né? Aí seria uma célula, no caso, procarionte, não tendo lá a estrutura nuclear. Os vírus nem isso têm, né? Os vírus, eles não têm a membrana plasmática nem o citoplasma. Tá? Eles vão ter uma estrutura, um envelope de proteína. Dentro desse envelope de proteína, nós vamos ter um ácido nucleico. Tá? Só que esse envelope proteico não é uma membrana de fosfolipídios e também a estrutura interna não tem nada a ver com o citoplasma que a gente vê nem nas células procariotas. Ok? Além de serem indivíduos acelulares, eles são, podemos colocar aqui, ultramicroscópicos. Tá, então você só consegue enxergar um vírus se você tiver com uma microscopia eletrônica muito bem afinada. Então a gente, quem for fazer a faculdade na área da saúde e tudo mais, se você tentar enxergar um vírus no microscópio convencional, você não vai conseguir. Tá? Você precisa de um microscópio muito bom para você conseguir ter uma noção daquela estrutura que você está vendo. Beleza? Bom, e além do mais, a grande sacada que a gente precisa ter dos vírus é que eles são parasitas obrigatórios. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? Ou PIO, parasitas intracelulares obrigatórios. Que noção que isso vai dar para mim? O fato deles serem parasitas intracelulares obrigatórios e não ter aquela estrutura celular que a gente está acostumado, leva muito em conta no argumento do pessoal de que eles não sejam ser vivo. O que é você ser um parasita intracelular obrigatório? Quer dizer que você não tem metabolismo próprio. Tá? Então, a gente pode pegar isso daqui e entender como uma falta de metabolismo. Uma falta de metabolismo próprio. Falta de metabolismo próprio. Ou seja, ela precisa estar parasitando um outro indivíduo para completar o seu ciclo de vida. Lembra lá do nosso comecinho do ano, quando eu falei para vocês sobre célula? O basicão da célula, pá, tipo de célula e não sei o que, o caramba. E aí a gente falou da teoria celular. Primeiro ponto da teoria celular, todos os seres vivos são compostos por células. Isso daqui a gente arrisca nesse primeiro tópico. E um pouquinho para baixo eu falei, toda a estrutura celular ela precisa ser minimamente funcional. Ela precisa ter a capacidade de conseguir fazer pelo menos o básico de uma forma independente. O vírus não consegue. Tá? Essa estrutura viral não consegue fazer o básico de maneira independente. Tá? E aí, não conseguindo fazer o básico de maneira independente, leva muita gente a acreditar que, na verdade, eles de fato não são seres vivos. Eles podem ser um estágio muito primordial de um ser vivo,
Eles podem ser um estágio anterior do ser vivo, mas, pensando em seres vivos como a gente pensa hoje, não cabe. Tá? Eles não vão caber ali dentro de maneira nenhuma. A Thaís está pedindo para entrar. Ok? Então, assim, do geralzão, o que a gente precisa ir para o vestibular sabendo de vírus, o resumo do vírus, o currículo látis do vírus, seria esses três tópicozinhos aqui. Não tem estruturação celular, são talvez as estruturas que se estuda na biologia com o menor tamanho possível. Tá claro, não vou comparar o vírus, o tamanho do vírus, com o tamanho de um ribossoma. Mas, assim, uma estrutura funcional, semifuncional, o vírus é o menor que a gente encontra e eles são parasitas obrigatórios. Tá? Uma outra coisa que a gente também poderia colocar aqui, né? Falta de metabolismo próprio dentro de parasitas obrigatórios, eles são os que causam as viroses, né? Então, eles infectam o ser humano e causam as nossas viroses. Infectam os seres humanos. E aí nós vamos ter uma virosezinha de leve, só para deixar de ser vista. Maravilha, 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 maravilha. Bom, e aí a gente precisa ficar um pouquinho familiarizado com a estrutura do vírus. Existem vírus de vários tipos, tá? Existem vírus que, mesmo essa estrutura não sendo celular, ela pode apresentar mudanças. Então, nós vamos tratar aqui de um vírus genérico, tá? O vírus genérico é aquele vírus que a gente desenha na forma de um hexágonozinho. Então, aqui eu vou ter a base da minha estrutura viral com um materialzinho genético lá dentro. Bom, de cara, o que a gente precisa entender? A organização do vírus. Ele vai ter uma cápsula proteica. Boa. Vai ter aqui uma cápsula proteica. E essa cápsula proteica ela vai estar envolvendo uma molécula de material genético. Material genético. Por que você colocou material genético, professor, e não colocou direto DNA? Porque não obrigatoriamente esse material genético aqui vai ser DNA. Olha que louco. O vírus, ele pode apresentar o material genético. Material genético viral, ele não obrigatoriamente vai ser de DNA. Pode ser, então esse material genético pode ser DNA, mas também pode ser RNA e pode existir um tipo de vírus que tenha os dois. Tá? Um vírus que tenha tanto DNA quanto RNA na sua estrutura interna. O vírus que tem DNA, a gente vai classificar ele como adenovírus. Tá? Então, os adenovírus são os vírus que o material genético já é o ácido desoxirribonucleico. Os vírus que têm RNA, nós vamos chamar de retrovírus. E os vírus que têm os dois, nós vamos chamar de citomegalovírus.
Tá? Então, de acordo com o material genético que eu tiver dentro daquela capsulinha, eu vou ter diferentes classificações para esse vírus. Tá bom? Adeno, retro ou citomegalovírus. Muito bem? Uma outra coisa de interessante, se eu não me engano, eu cheguei a comentar isso com vocês, não lembro se foi com vocês ou se foi com a turma da noite, né? Esses vírus, eles podem ter a maior variedade de formas possível. Então, por exemplo, a gente vê alguns vírus, que é o bacteriófago, por exemplo, ele vai ter um pescocinho aqui, e aí esse pescocinho aqui vai dar como se fossem umas patinhas. Então, aqui nós vamos ter um pescoço e estruturas de suporte, tudo bem, mas também a gente pode ter alguns tipos de vírus que vão apresentar estruturas que não sejam essas estruturas de pescoço e patas, mas eles vão ter umas estruturas ao redor da sua cápsula proteica. Tá? E aí, essas estruturas vão ser como? Elas vão ser umas hastezinhas, e aí na ponta dessa hastezinha, nós vamos ter como se fossem uns ganchozinhos. Tá? Como se fosse um monte de ganchinho. E aí, como que vai chamar esse trem todo? Essa hastezinha aqui, se eu pegar a haste mais o gancho, ela vai ser formada por duas proteínas. Eu não vou colocar isso porque é uma coisa que eles não precisam ter tão forte assim na cabeça. Não vai aparecer no vestibular. Estou falando mais como questão de curiosidade. O conjunto da haste com a garra, ela vai ser composto por duas proteínas. Uma chama hemaglutinina, a outra chama neuraminidase. Essas duas proteínas vão fazer o quê? Vão ajudar o vírus a parasitar a célula. Então, vão ser estruturas pelas quais os vírus ele vai se acoplar na célula e vai fazer a infecção. Percebam o nome. Hemaglutinina começa com H, né? Hemaglutinina começa com H. E a neuraminidase começa com N. Então, os vírus que têm essas estruturas, ao redor da sua cápsula proteica, são os vírus HN, que muitas vezes a gente ouve falar no noticiário, né? Lá em 2009, nós tivemos uma outra pandemia do H1N1. Então, o que o homem fez? O que o cientista fez? Ele começou a estudar os vírus e descobriu uma forma de classificar os vírus a partir dessa estrutura aqui. Então, ele viu as diferentes hemaglutininas e neuraminidades que o vírus pode produzir e acabou catalogando. O H1N1 é o vírus que tem um determinado padrão desses dois. Mas você pode ter, por exemplo, o H3N1. Aí é o vírus que produz uma outra variação da hemaglutinina, mas tem a mesma neuraminidase de antes. Tá? Então, quando vocês veem no noticiário H tal e tal, é essa estruturazinha aqui. Tá? É esse combozinho que deu o nome para o vírus. Certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa. O ácido nucleico, o DNA e o RNA junto, são os dois. Tá? São os dois. Aqui dentro, no citomegalovírus, o que vai acontecer? Nós vamos ter o DNA como material genético principal, e aí a gente vai ter tipo, fragmentos de RNA soltos aqui eu ia falar no citoplasma, mas no interior dele. Beleza? Bom, e aí a gente tem várias classificações, né? Você tem, por exemplo, o bacteriófago, que é o vírus que apresenta o pescocinho. Você vai ter os vírus HN, que apresentam as hemaglutininas e as neuraminidades, e você vai ter os coronavírus. A coronavírus não é um vírus. Coronavírus é um tipo de vírus. Já existem outros coronavírus. Por via de regra, o que seria o coronavírus? O coronavírus é todo vírus que, ao redor da sua estrutura, tem também
outras estruturas de suporte, tá? Vai ter estruturas de suporte ao longo da sua estrutura morfológica como um todo, e aí o pessoal, quando olha no microscópio, eles veem o vírus cercado por algo que parece que fica uma coroa. Então, por isso eles recebem o nome de coronavírus, porque ao redor da estrutura viral, ao redor da cápsula e do material genético, você vai ter como se fosse uma coroazinha de proteína. Tanto isso é verdade que o que está assolando o mundo esse ano é o novo coronavírus. Já existem outros tipos de coronavírus, tá? Para vocês terem ideia, coronavírus é um vírus de cachorro, né? Quem tem cachorro aí pode pegar a carteirinha de vacinação do seu cachorro e você vai ver que na carteirinha de vacinação dele vai ter lá uma vacina que está pegando o quê? SARS, a síndrome respiratória e tudo mais. Existe um tipo de coronavírus que está nos cachorros. Ok? Então, o coronavírus não é algo que surgiu agora. Ele já existe um novo coronavírus, aí sim é uma nova ameaça aqui para nós esse ano. Beleza? Bom, então, do resumão de vírus é isso. Uma cápsula proteica mais um material genético. Veja, não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo, não tem nada, não tem estrutura celular. Isso daqui não tem capacidade de ficar viável de maneira sozinha. O que seria ficar viável? Pelo menos se multiplicar. Tá? Se o vírus tivesse um mecanismo, tivesse uma forma de conseguir se multiplicar de maneira sozinho, aí o argumento dele serem seres vivos ficaria muito mais forte. Tá? Ficaria muito mais forte e ficaria muito mais coeso. Mas nem isso eles conseguem fazer. Então, para se reproduzir, eles vão precisar de ajuda. Como que vai acontecer essa reprodução? Como que vai ser, então, o ciclo de vida do vírus? Como que é o ciclo de vida viral? Bom, vamos lá. Obrigatoriamente, então, vai precisar ter uma célula acessória. Eu vou simplesmente desenhar aqui uma bactériazinha normal, tá? Como que o pessoal, por sinal, estuda vírus, eles utilizam bactérias. Então, eles criam lá uma colônia de bactérias numa placa de Petri e introduzem esse vírus dentro daquela placa de Petri. Aí os vírus começam a infectar as bactérias, começam a aumentar o número deles, e aí eles conseguem fazer estudos um pouco mais precisos. Então, eu vou pegar aqui uma bactériazinha. Tá? Uma bactériazinha completamente genérica, com o materialzinho genético dela vermelho. Muito bem. Então, uma bactériazinha genérica com o material genético vermelho. E aí, esse vírus aqui vai chegar nessa bactéria. Esse vírusinho daqui vai vir e vai infectar a minha bactéria. Então, num desenho completamente fora de escala, o meu vírus veio aqui. Tá? O meu vírus veio aqui e grudou na bactéria. Tá? Foi lá e grudou na bactéria. Maravilha. Muito bom. O que vai acontecer? Esse vírus, ele vai conseguir fazer um negócio que é o quê? Ele vai ter estruturas, então, seja através dessas garras, ou seja através dos HN, ele vai ter estruturas que vão abrir a membrana plasmática. Então, meu segundo ponto seria o quê? Esse vírus conseguiu destruir uma partezinha da membrana. Então, vou ter agora a membrana com um buraquinho. E no momento que ele destrói a parede da membrana plasmática da bactéria, ele solta o seu material genético lá dentro. Vamos ter aqui a minha estruturazinha viral. E o material genético do vírus agora entrou no citoplasma bacteriano. Ela tinha aqui o seu materialzinho genético em vermelho.
Beleza. Depois disso, o que acontece? Essa cápsula perde completamente sua funcionalidade, porque agora é literalmente um amontoadozinho de proteína. E vai acontecer o quê? Então, vai cá. Próximo ponto. A célula, ela vai entender esse material genético do vírus como ácidos nucleicos do citoplasma. Então, o citoplasma de toda célula é rico em ácidos nucleicos. Tem muito ácido nucleico lá dentro. Então, eventualmente, esse ácido nucleico ele vai ser incorporado pela célula bacteriana. Tá? Conforme esse material genético aqui for sofrendo reparos, for tendo mudanças e tudo mais, em algum momento, o DNA viral ele vai ser incorporado. Então, agora eu vou ter a bactéria, ó, com uma parte do seu DNA antigo e com o DNA do vírus agora acoplado. Veja, uma partezinha do seu material preto. O que acontece? Síntese proteica. Síntese proteica, cara. Eu vou começar a expressar esse DNA viral. Vou começar a expressar esse material genético viral. E na hora que começa a expressar esse material genético viral, o que vai acontecer? Dentro desse material genético vai ter informação para a produção de novos vírus. Então, ó, vão começar a surgir aqui novas capsulinhas. Vão começar a surgir aqui novas capsulinhas virais. Nessas novas capsulinhas virais, a gente vai ter o quê? Vai ter o material genético do vírus aqui dentro. Show! Qual que é o próximo passo? Fogo na Babilônia, né? Na hora que essa célula fica completamente cheia de vírus, ela vai lá e explode. Então, essa minha bactéria, essa minha célula bacteriana, ela agora vai explodir. E, como resultado da explosão, eu vou ter o quê? Eu vou ter a liberação desse monte de vírus no meio. Aí, é assim que funciona a reprodução viral. Tinha um vírus, agora eu tenho 3, então beleza, eu consegui fazer a multiplicação da espécie. Só que como que funcionou essa multiplicação da espécie? Quem fez a reprodução do vírus? Não foi o próprio vírus, foi a bactéria. Se não tivesse a bactéria aqui, nada disso teria acontecido. Aqui entra a questão do parasita obrigatório. O vírus ele não tem capacidade, ele não tem estruturação para pegar esse material genético e multiplicar. Ele precisa que alguém faça isso para ele. Ok? Bom, esse ciclo de vida ele vai ter algumas etapas. Tá? Ele vai ter aqui algumas etapas e ele vai ser classificado como ciclo lítico. Tá? Então, ó, eu vou colocar aqui ciclo lítico. Por quê, professor? Esse não é o único? Não, esse não é o único. Existem alguns vírus que eles são um pouco mais pacientes, cara. Eles são um pouco mais pacientes e o resultado deles é bem melhor. Por quê? Ao invés de eu ter a produção viral logo aqui, o que vai acontecer? Depois que esse material genético ele foi incorporado pela célula, o vírus ele vai esperar um pouquinho e fazer o quê? Essa célula vai se dividir, né? Então, essa célula aqui vai entrar num processo de divisão celular, vai originar ali 2 bactériazinhas. Essas 2 bactériazinhas, cada uma delas vai ter ó, o seu material genético
e o material genético viral. Agora, olha que vantagem importante. Além do vírus conseguir fazer tudo isso, ele literalmente dobrou a sua quantidade de material genético. Então, veja, aqui ele conseguiu produzir 3 cápsulazinhas, beleza. Cada uma dessas células vai produzir 3 cápsulas. Então, aqui eu vou ter a produção de 3. Aqui eu vou ter a produção de 3. E aí, cada uma dessas células vai voltar para esse meu ponto de início. Só que agora, como ele fez isso em 2, eu vou ter a produção final de 6 vírus. Tá? Então, existem vírus que conseguem esperar esse tempo. Tá? Os vírus que a gente fala que estão latentes, né? E aí a gente chama essa segunda parte de ciclo lisogênico. Ok? Então, o ciclo lilítico é aquele ciclo poucas ideias. Entrou, incorporou, tá? Reproduziu e explodiu. O ciclo lisogênico, ele espera até a célula se dividir, e aí, depois da divisão celular, entra a expressão gênica do material do vírus, e aí você tem a parte da explosão. Ok? Mas não muda o fato da bactéria ser um ponto crucial. Ok? Bom, para a gente finalizar aqui essa nossa aula de hoje, falta a gente só entender um pouquinho algumas partes deste ciclo. Tá? Que eu vou pegar aqui, eu vou colocar de roxo. Tá? Vou colocar de roxo aqui o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? E aí vamos entender um pouquinho as partes do ciclo de vida. Veja, 1. A parte 1 é o vírus indo lá e grudando na bactéria. O vírus indo lá e grudando na bactéria, a gente chama de adsorção. Tá? Então, a adsorção é a acoplagem do vírus na célula. Boa. Depois da adsorção, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? O vírus abrindo a membrana da célula e mandando seu material genético lá dentro. Eu vou chamar essa etapa de penetração. Tá? Então, na penetração, o que eu vou ter? Eu vou ter a entrada do material genético viral. Entrada do material genético viral. No terceiro, o que eu vou ter? Eu vou ter esse material genético se misturando. Tá? Então, o material genético do vírus vai começar a se misturar na célula e eu vou ter o início da expressão dos genes desse vírus. Essa etapa a gente chama de eclipse. Tá? Então, no eclipse, nós vamos ter a incorporação, vou colocar aqui, fusão dos materiais genéticos. E na quarta etapa, que é o boom, nós vamos chamar de liberação. Tá? Na liberação, nós vamos ter o quê? Os vírus estourando a célula.
vírus estouram a célula. Ok? E aí, o que vai acontecer com cada um desses 3 vírus aqui de cima? Vão repetir o ciclo. Tá? Cada um desses vírusinhos aqui vão encontrar uma célula para fazer o mesmo princípio. Tá? E diga-se de passagem, não vão ser somente 3 vírus que vão ser produzidos. Né? Vão ser produzidos vários. E aí que entra o problema, né? Por que a virose ela é tão punk assim? Por que a virose ela é um negócio complicado? A virose é um negócio complicado, primeiro, pela quantidade de seres que nós vamos ter resultantes do ciclo. Então, nenhuma bactéria consegue ter uma reprodução desse jeito, consegue ter uma eficiência igual a do vírus. Nenhum protozoário, nenhum verme, nenhum outro parasita do ser humano consegue ter uma eficiência no seu ciclo de infecção como o vírus tem, por isso que a virose pega a gente forte. E um outro ponto que faz com que as infecções por parte de vírus sejam complicadas é o que eu vou colocar aqui agora. O que a gente tem que entender a respeito dos vírus? Eles têm uma enorme taxa de mutação. Óbvio que eles têm uma enorme taxa de mutação. Olha a simplicidade do negócio que eu estou falando. Eu já cheguei a comentar isso com vocês quando nós falamos de fisiologia. Quanto mais complexo for a minha estrutura, mais difícil é dela conseguir ser regenerada, dela conseguir ser criada de novo. Isso daqui não tem complexidade nenhuma. Não tendo complexidade nenhuma, é muito fácil você ter uma mutação. É muito fácil algum agente mutacional chegar nesse material genético. Bem mais fácil chegar nesse daqui do que chegar no meu, que vai ter que passar pela membrana, vai ter que passar pelo citoplasma, vai ter que passar pelo núcleo para chegar no meu material. Aqui não. Aqui você chega lá automaticamente. Chegando automaticamente, esse material genético vai mudar com uma taxa absurda. Mudando o DNA com uma taxa absurda, esse meu vírus vai ter características novas. Esse meu vírus tendo características novas, o combate a ele vai mudar. Beleza? Bom, então, acho que falamos de tudo. Beleza. Professor, Oi. tipo, tem uma silicose. Oi, Laura. Nossa, tá com delay muito grande. Então, eu vou falar tudo e quando sair tudo. Então, tem o lance do coronavírus e, tipo, beleza, a gente tá aqui esperando uma vacina que nem é doido. E quando chegar essa vacina, você acha que, tipo, ela vai ser válida durante pouco tempo? Ela vai, tipo, ter uma eficácia durante um tempo determinado? Boa pergunta. Depende. Isso vai depender muito. Uma coisa que eu também posso falar para vocês como filho, mais como feeling do que como informação, tá? É o quê? Talvez uma vacina não seja suficiente. Talvez uma vacina não seja o suficiente para a gente ter uma resposta boa. Então, por exemplo, estão falando lá das vacinas tal, e tudo mais. Ok, essas vacinas, vou agora dar opinião. A gente deve tomar? Sim, eu acho que sim. Bom, vão lá, a primeira vacina vai causar uma imunização boa? Vai. Só que nós não temos ideia de como esse vírus vai reagir na questão da mutação a essa vacina. Aí que entra o ponto. Então, assim, vai ter vacina para o coronavírus? Vai. Só que eu acho que vai ser necessário mais de um. Nós vamos ter essa primeira vacina, o pessoal vai ser imunizado e aí a gente vai ter que ver como que o vírus responde a isso.
Se for um vírus altamente mutacional, aí fudeu. Tá? Então, por exemplo, se o coronavírus ele tiver uma taxa de mutação, como, por exemplo, o vírus da AIDS, aí a gente tá na bosta. Mas, assim, muito na bosta. Por quê? Nós não temos vacina para AIDS até o presente momento. Por que nós não temos vacina? Porque o vírus da AIDS é o que tem a maior taxa de mutação que o homem conhece. Se o coronavírus apresentar uma taxa de mutação desse jeito, as vacinas vão ter que evoluir muito. Agora, se for um vírus, como, por exemplo, rubéola, aí nós estamos sossegados. Tá? Porque existe lá a vacina da rubéola, você toma lá na tríplice, e beleza, você fica de fato tranquilo. Você precisa ir lá de vez ou outra dar uma renovada na vacina, mas você fica suave, né? Existem doenças que, por exemplo, elas foram erradicadas. Por que elas foram erradicadas? Se chegou numa vacina, o vírus não apresentou mutações de forma que essa vacina continuou válida para sempre. Ah, e o vírus dessa doença foi extinto? Não foi, ele está aqui, está rodando com a gente. Só que nós temos uma defesa contra ele que se provou e se prova ainda muito eficiente. Então, nós vamos depender do quê? Da resposta que o vírus vai dar à taxa de mutação dele. Se ele for um vírus que não muta muito, essa primeira etapa de vacinação pode ser que seja o suficiente. Se ele for um vírus com uma taxa de mutação ok, depois dessa vacina a gente vai precisar de outro. Vamos precisar de outro, sim. E é o que eu falei, se ele tiver a taxa de mutação do vírus da AIDS, aí, desculpa, nós estamos realmente, genuinamente fodidos. Uma coisa que eu já adianto, o pessoal, ele reparou que, assim, o coronavírus, ele já tem uma mutaçãozinha. Desde o momento da pandemia até agora, eles já repararam em variações do novo coronavírus. Então, o fato é, ele tem lá a sua taxa de mutação. Ele tem lá a sua taxa de modificação. Pode não ser elevada desse jeito, pode não ser, mas assim, já temos variações do coronavírus. Então, isso é um indício de que a primeira vacina vai ser ótima, só que depois dessa primeira vacina, a gente vai precisar continuar trabalhando, tá? Para chegar numa vacina 100%. Beleza? E aí, indo nisso que a Laura me perguntou, a gente pode falar um pouquinho da vacina. A gente pode falar, sim, um pouquinho da questão da vacina, né? Eu acho que não é novidade para ninguém, né? Vocês veem a questão das vacinas lá desde o ensino fundamental, lá desde lá do fundamentalzinho, a gente ouve falar de vacina, né? O que é a vacina? A vacina, gente, é o vírus atenuado. Tá? Como assim o vírus atenuado? Então, os caras vão lá em laboratório, induzem esse ciclo de vida numa bactéria, isolam esse vírus, pega o material genético desse vírus e introduz no seu corpo. Tá? Ou pega, por exemplo, a estrutura viral, reduz a sua carga de expressão e coloca lá no corpo do indivíduo. O que acontece? Quando você tem uma infecção, seu corpo percebe essa infecção e fala, bicho, nós precisamos combater essa infecção. E aí manda os glóbulos brancos atacarem esse vírus atenuado. Lucas. Oi. Você poderia falar de novo vírus atenuado? Tá um delay muito grande mesmo. Posso falar de novo? O quê? O que é? Como é o vírus atenuado? Você tem uma pressão que é menor. Você vai pegar esse vírus aqui no laboratório e você vai diminuir a capacidade expressiva dele. Como? Ou você faz uma engenharia genética nesse material aqui, para abaixar a taxa de expressão dele, ou você simplesmente coloca só a cápsula proteica, ou você coloca só algumas partes desse material genético. Aí vai depender da vacina e vai depender do vírus.
Na hora que você faz isso, na hora que você consegue isolar essas partes, você monta lá uma vacina que não tem só isso. Existem outras coisas dentro da vacina que não somente o vírus. Existem... Ah, fugiu lá. O negocinho que deixa a marca aqui. Nossa, como é que chama? Gente. Nossa, não vou lembrar agora. Eu vou continuar falando para ver se eu lembro. Então, você monta lá um coquetel com esse vírus atenuado e tudo mais e introduz na pessoa. Na hora que você introduz o vírus na pessoa, você força uma resposta imune daquela pessoa. Então, ela vai mandar glóbulos brancos para o local da infecção. Na hora que esses glóbulos brancos chegam, eles vão reconhecer a estrutura do vírus, né? Eles vão reconhecer essa cápsula proteica, vão reconhecer esse material genético e vão fazer o quê? Vão destruir. Na hora que eles destroem, a nossa célula imune tem memória. Tá? Então, no momento que ela destruiu essa estrutura, ela aprendeu a destruir. Então, sempre que eu entrar em contato com isso daqui, os meus glóbulos brancos vão ter condição de combater. Tá? Então, não vai ser como se fosse a primeira vez. Não sendo como se fosse a primeira vez, esse vírus atenuado vai fazer o quê? Ele vai ensinar o meu organismo a combater. Então, ele vai induzir a resposta imune. Ele induz a minha resposta imune contra estruturas próximas, e aí, se ele induz a minha resposta imune, eu vou colocar aqui, ele ensina o meu sistema. Ensina os glóbulos brancos. Agora, sempre que uma estrutura próxima a essa invadir o meu sistema, os meus glóbulos brancos vão falar, ah, tá, pode crer, é o jão. E aí eles sabem como combater o jão. Eles sabem que, ó, o jão é fraco, sei lá, você dá uma cotovelada no rim do jão. Na vacina, funciona mais ou menos desse jeito. Meus glóbulos brancos aprendem a combater o vírus em específico. Sempre que ele entrar no meu corpo, eu não vou ter problema. Tá? Não vou ter problema. Claro, a minha vacina precisa tomar cuidado com o vírus que ela está sendo desenvolvida. Em vírus que têm uma capacidade de infecção muito forte, em vírus que são muito pesados, você tem que tomar cuidado, porque às vezes ele, mesmo atenuado, consegue infectar a célula e promover o seu ciclo normalmente. Então, aqui que o pessoal do laboratório, os cientistas, eles têm que ter um jogo de cintura. Geralmente, quando o vírus é muito forte, o vírus é muito potente, eles quebram esse material genético. Tá? Eles quebram esse material genético e colocam só algumas partes do material para ver como que o indivíduo responde. Uma outra coisa aqui é, gente, pessoas são diferentes. Pessoas têm sistemas imunes diferentes. Então, elas vão reagir à vacina de forma diferente. Tem uma pessoa que pode ser imunodeprimida. E aí, a pessoa imunodeprimida, mesmo o vírus atenuado, faz um estrago muito forte nela. Tá? O sistema de resposta dela já não é tão bom assim, ao ponto do vírus, mesmo estando meio grogue, conseguir fazer o seu ciclo de vida. Tem gente que toma a vacina e tem o quê? O efeito colateral, né? Fica lá uns 2 dias meio ruim até o corpo se acostumar. Por quê? O vírus, mesmo estando fraco, está dando um trabalho para o seu organismo. E tem pessoas que, por exemplo, tomam a vacina e é como se não tivesse acontecido nada. Tá? Toma a vacina, vai jogar bola, vai fazer... a vida dela segue 100% normal. Por quê? Ela tem um baita de um sistema imunológico, tem uma resposta imune muito forte, ela desceu o pau no vírus quase automaticamente. Tá? A gente precisa ter esse jogo de cintura, a gente precisa ter um entendimento de que isso daqui não é universal. Por quê? Pessoas não são universais. Tá? Organismos, sistemas não são universais.
A minha resposta é diferente da resposta de vocês. Então, eu vou ter uma forma de entender essa vacina diferente da Duda, diferente da Laura, diferente de todo mundo. Ok? E aí, pessoas, já passamos da hora, mas os testes que estão fazendo, já não prova isso, por exemplo, eles sofrem mutações? Então, provam até o momento. Eles vão provar até o momento. Só que muitas vezes você pode induzir uma mutação no vírus tentando combater o vírus. Aí que é o principal problema. Então, na tentativa de combater isso daqui, você força uma mutação nele. Você age como um agente mutagênico. E aí o vírus, na hora que ele muta, se tem uma alteração no material genético, tem uma alteração nas proteínas expressadas. Se tem uma alteração nas proteínas expressadas, a cápsula muda. Se a cápsula muda, já não vai mais bater com aquilo que o sistema imune aprendeu. Então, assim, estão testando o coronavírus a rodo já faz muito tempo e ele apresenta uma taxa de mutação. Se essa taxa de mutação não se elevar, eu acredito que com umas 2, 3 vacinas a gente consiga já erradicar a doença. Agora, se nesse combate a gente elevar o nível mutacional do coronavírus, aí a gente vai conseguir mais. Aí vai ser um pouquinho mais embaçado. E aí, pessoas, para a gente terminar, para a gente encerrar, o que eu queria falar para vocês? Com relação a isso daqui, ó. Com relação às viroses. Vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para a turma da noite. Você tem 12 viroses. 12. Você tem 12 doenças que podem ser causadas por vírus. Eu não vou perder tempo falando das 12, porque literalmente é perder tempo. Não tem o que fazer. Vocês têm que memorizar a doença. Por mais broxante que isso possa ser, e para mim é um negócio muito broxante eu falar que vocês precisam memorizar alguma coisa, é a melhor maneira. Por quê? Não tem um raciocínio que a gente siga na virose. Então, vamos falar da meningite. A meningite, não. Então, o que compensa? Vai aí na internet, procura no Google, tá? Procura ali no Google Imagens, assim, viroses. E aí pega um mapinha mental, sabe aqueles mapas mental que o pessoal faz, bonito pra caramba, cheio de seta e tudo mais. Pega aquele mapinha mental, imprime a folha e cola na parede. Aí você fica 5 minutos por dia olhando para aquilo. Tá? E tenta memorizar. Hoje eu vou memorizar 2 doenças, amanhã eu memorizo mais 2. Por mais que isso seja muito ruim da gente falar, é a melhor forma. Por quê? Viroses tem 12. Amanhã a gente vai ver as doenças por bactérias, tem 14. Então, pega esses mapas mental, coloca na parede, coloca, sei lá, fundo de tela do celular e tenta memorizar. É a melhor forma do que a gente perder, por exemplo, 2 aulas para falar sobre essas 12 doenças. Sendo que o vestibular, na maioria das vezes, cobra o quê? Essa doença é causada por quê? Nem o vestibular está indo muito a fundo na doença. Ele quer saber o quê? Você conseguiu memorizar? Se você conseguiu memorizar, está tudo bem. Coloca-se isso no ensino médio porque, o pessoal da medicina e tal, são coisas que acometem o ser humano. Sim. Só que coloca isso para nós de um jeito muito ruim, de um jeito que não tem um raciocínio para a gente trilhar. Então, se vocês puderem levar em conta essa dica do tio, façam isso, tá? Pega lá uma mapinha mental, coloca na parede, fica 5 minutos por dia olhando e memoriza. Memoriza porque não tem raciocínio para a gente seguir a respeito de virose. Beleza? E estamos encerrados. Ok? Estamos encerrados. Era isso que a gente tinha para falar de vírus. Aí amanhã a gente fala das bactérias. Amanhã nós falamos das bactériazinhas. Aí já, de fato, o ser vivo. Aí já estruturas celulares, células procariotas. Ok? Beleza, beleza? Ok, beleza, beleza.
Então, amanhã estamos aqui de novo, meio-dia. Tá? Estaremos aqui meio-dia para falar um pouquinho das bactérias. Tá bom, gente? Até amanhã. Um beijo a todos. É nóis. Vou tirar a foto e mandar lá para vocês. Beleza. Tchau, galera. Tchau, Falou, gente. Até até amanhã. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.